Olá, querido! Seja bem-vindo ao canal Casa Lugar de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. E eu estou aqui iniciando a segunda edição do quadro Sabedoria em Páginas. Se ainda você não conhece ou não ouviu falar sobre esse quadro, eu vou estar lhe explicando. Meses atrás, eu gravei a primeira edição desse quadro com um livro chamado O Significado do Casamento, de Tim Keller e sua esposa. E foi uma bênção. Muitas pessoas me deram um feedback positivo, foram abençoados. E eu decidi gravar, iniciar as gravações agora da segunda edição. Nós escolhemos as partes mais importantes de cada capítulo e nós começamos a abordar essas partes destacadas, trazendo para você clareza, trazendo para você assuntos pertinentes ao seu casamento, que pode ajudar e contribuir para que o seu casamento se torne cada vez mais saudável e glorifique a Deus. E dessa vez eu escolhi essa literatura maravilhosa, que tem o nome de A História do Casamento, escrito por John e Lisa Bevere. Esse livro é fantástico, gente. Esse livro me trouxe uma mentalidade maior sobre o meu casamento no seguinte aspecto. Eu achava que o meu casamento era importante. E ele é importante. Mas existe um casamento muito mais importante, que é o casamento entre Jesus e a sua igreja. Ou seja, do noivo e a noiva. E quando nós entendemos esse relacionamento de Jesus com a sua noiva, que é a sua igreja, e nós começamos a colocar isso em prática dentro do nosso matrimônio, isso traz para nós um resultado maravilhoso, por que não dizer um resultado muito abençoador. E esse livro vai tratar sobre isso. Se eu não me engano, são 6 capítulos. Os capítulos são longos, por isso cada capítulo aqui eu vou dividir em 2 episódios, para que não fique cansativo para você. E eu vou estar aqui estudando, vou estar preparando o conteúdo para que eu possa levar para você um material que possa abençoar e contribuir para a sua vida e principalmente para o seu casamento. Então, vamos lá, vamos começar essa jornada de estudo desse livro, A História do Casamento. Vamos iniciar, óbvio, no primeiro capítulo, que tem um nome chamado O Plano Original. Eu vou iniciar a parte destacada a partir da página 12. Que os autores escreveram da seguinte forma. Casamentos crescem em velocidades diferentes, em diferentes estações. E são melhores quando estão fincados por raízes maduras. Agora na página 14. Deus esboça os princípios fundamentais, porém, deixa espaço para que você se expresse nas particularidades. E por fim, na parte destacada, na página 15, os autores escreveram. Queremos que o nosso casamento seja forte. Isso significa que você precisa ter a liberdade para construir o casamento dos seus sonhos e não o casamento com o qual outra pessoa sonhou. Na página 12, nós lemos uma parte que diz assim, casamentos crescem em velocidades diferentes. Nesse momento, os autores estão tentando desmontar uma comparação silenciosa que já destruiu e continua destruindo muitos casamentos. Onde, querido, nós precisamos entender que nem todo casamento amadurece no mesmo ritmo. Todo casamento tem um relógio, tem um ritmo diferente. Existem estações que todo casamento vai passar. A fase da adaptação, outra fase onde haverá conflitos, outra estação, querido, onde precisamos ajustar as nossas expectativas diante do nosso cônjuge. Também a estação onde nós precisamos nos aprofundar nessa relação conjugal. O problema começa quando o casal começa a comparar o seu processo com o processo de um outro casal que ele conhece e até mesmo nem conhece. Pegou aí na rede social. Precisamos entender que o casamento forte ele não cresce rápido, ele não cresce em uma velocidade muito alta. Não. Um casamento forte, ele precisa o quê? Criar raízes profundas na pessoa de Jesus. E essas raízes maduras, o que é que elas vêm trazer para a gente de significado? Ela quer dizer, nessas raízes, que caráter é muito mais importante do que a química. Que o compromisso, ele vem antes de qualquer conforto que nós possamos desejar dentro do nosso casamento. E a aliança, queridos, ela precisa sempre vir antes de toda e qualquer emoção. Porque casamentos superficiais, eles impressionam demais no início da relação. Porém,
os casamentos enraizados na pessoa de Cristo, os casamentos enraizados no Evangelho, permanecem fortes, mesmo quando são visitados por tempestades e dias difíceis. Na página 14, eu mencionei uma parte que diz assim: Deus esboça os princípios fundamentais. Nesse momento, os autores nos apresentam um equilíbrio que nós precisamos estar muito presos nele. Que tipo de equilíbrio é esse? Vamos lá. Entenda uma coisa. Deus nunca nos entregou um modelo engessado do casamento. Ou seja, todo casamento precisa ter as mesmas experiências e precisa crescer na mesma velocidade. Não, nunca foi dessa forma e não vai ser dessa forma. Os casamentos, eles não são modelos engessados. Porém, Deus nos entrega princípios fundamentais. E esses princípios nós precisamos estar firmados nele, praticar eles, para que nosso casamento, de fato, possa ser um casamento saudável. E vivendo esses princípios, cada casamento vai ter uma identidade. Cada casamento vai ter sua própria personalidade. Porém, os princípios não podem ser alterados. Princípios, queridos, são a fidelidade, a honra, a aliança, o amor sacrificial, que foi exemplo de Jesus por cada um de nós. Agora nós precisamos replicar isso diante do nosso cônjuge. E tudo isso que eu falei, honra, fidelidade, aliança, tudo isso baseado no nosso temor ao Senhor. Diante disso, nós podemos afirmar que o nosso casamento nunca será uma cópia de outro casamento. E outro casamento, logicamente, nunca será cópia do seu casamento. Cada cônjuge, cada relação conjugal vai criar sua própria identidade, vai criar sua própria personalidade. Mas o que não pode mudar são os princípios fundamentais que o Senhor nos trouxe a partir do seu Evangelho, a partir da Bíblia. Então, essa construção alteral, ela vai ser sempre dentro dos limites da verdade. Ou seja, vou repetir, essa construção alteral, ela sempre deverá ser dentro dos limites do Evangelho, da verdade que o Senhor nos ensinou. Sabe por quê? Porque isso sempre vai proteger o nosso coração de dois extremos. Primeiro extremo, a rebeldia. Eu vou fazer o meu casamento do meu jeito. Isso é rebeldia. Nós precisamos construir o nosso casamento de acordo com como o Senhor nos ensinou, seguindo e vivendo e praticando os princípios que Ele nos ensinou a partir da Bíblia. E o segundo extremo é a religiosidade, onde as pessoas podem dizer: nós temos que viver de acordo com aquele casal. Olha, nós precisamos viver de acordo com aquele casal ali na rede social, que eles são tão lindos. Isso é religiosidade, queridos. Entenda, cada casamento tem a sua própria particularidade, tem a sua própria experiência. O que nós não podemos nunca negociar são os princípios fundamentais que a Bíblia nos ensina. Já na página 16, eu mencionei a seguinte parte: para construir o casamento dos seus sonhos, e não o casamento com o qual outra pessoa sonhou. Se a gente entender essa parte de forma muito clara, nós vamos viver uma liberdade abençoadora da parte de Deus. Porque, querido, um casamento forte, ele precisa de uma liberdade. Pastor, liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para desenvolver sua própria cultura. Liberdade para estabelecer seus próprios ritmos. Porque, queridos, nós não podemos viver o nosso casamento onde outra pessoa, outro casal, idealizou a nossa agenda. Olha, no terceiro ano do casamento vocês precisam engravidar. Olha, vocês só podem viajar depois de 10 anos de casados. Olha, vocês com 4 anos de casado, vocês precisam comprar determinado eletrodoméstico porque será fundamental. Ok. Sempre as opiniões de outras pessoas serão válidas. Mas viver uma agenda onde nós não decidimos viver, isso não é liberdade. Isso é prisão. Porque fazer da sua agenda uma agenda de um outro casal, que é referência da igreja, fazer a sua agenda de acordo com o casamento lá do Instagram, de um casal que você conhece, em algum momento você vai se frustrar com isso. Porque o Senhor tem uma agenda específica para vocês. Uma agenda específica para a sua família, para o seu casamento. E isso é fundamental para que a gente possa construir o nosso casamento diante da vontade de Deus e não diante da vontade de outras pessoas.
Existe uma falha, e infelizmente, se há falha, há consequências. Quando o casal decide viver uma agenda que não é sua, ele decide viver o sonho de outras pessoas. Sabe o que é roubado nesse momento? A autenticidade do seu próprio casamento. Você começa a viver ou começa a se esforçar para viver experiências que não são suas, são de outras pessoas, são experiências de terceiros. Nós precisamos decidir construir a nossa vida, construir a nossa história enquanto casados, baseados nos princípios de Deus. E através disso nós teremos direção de Deus, a companhia de Deus, e nós vamos ter a sabedoria que nós precisamos a construir a nossa exclusiva história, a nossa particular história, que não está escrita por terceiros, por A, B, C, vai estar sendo escrita pelo próprio Deus. A essência dessa primeira parte que nós abordamos é que o plano original não é sobre copiar, é sobre estar enraizado. Enraizado aonde? Enraizado nos princípios fundamentais que o Senhor deixou para nós na Bíblia, o próprio Evangelho. É isso que faz nosso casamento ser forte. Um casamento forte é um casamento baseado nos princípios fundamentais do Senhor. Queridos, quando nós vivemos isso, nós fugimos de ser casais uniformes, ou seja, casais que querem ser semelhantes a outros casais. Por mais que nós possamos ter casamentos como modelo, como referência, nós não podemos se esforçar para viver exatamente o que eles viveram, porque o Senhor tem particularidades para cada um de nós. E que nós possamos buscar sermos autênticos, construindo a nossa história, permitindo o Espírito Santo desenvolver cada capítulo da nossa vida enquanto casados. Dando continuidade, nós vamos agora para a página 16, onde eu destaquei as seguintes partes. Não despreze os momentos de desânimo. Use-os para se aproximar da graça de Deus e encontrar sua força divina, que desafiará os limites da sua capacidade emocional e espiritual. A maioria de nós tende a ter muito mais paciência com a dor envolvida em um processo quando entendemos o seu propósito. E por fim, na página 17, hoje em dia, o propósito do casamento está sendo questionado. Por não entenderem o propósito de suas uniões, muitas pessoas estão prontas para pular fora quando as águas turbulentas fazem os seus barcos balançarem. Nessa primeira parte destacada, eu mencionei uma seguinte frase: não despreze os momentos de desânimo. Nessa parte aqui, os autores fazem uma correção muito importante, porque nós temos uma tendência de, quando ouvir a palavra desânimo, linkar logo essa palavra a um sinal de fracasso, a uma prova de incompatibilidade e até mesmo uma evidência que algo deu errado. Porém, os autores apontam essa palavra de desânimo para uma outra direção, porque o desânimo pode ser uma porta para o amadurecimento dentro da relação conjugal. Em vez de fugir da pressão, os autores sugerem aproximar-se da graça de Deus, e isso muda completamente tudo. A graça não é apenas sobre perdão, mas também a graça, ela fala sobre uma capacitação, onde a força divina, ela chega, ela nos alcança quando a nossa paciência ela acaba, quando as nossas emoções estão se esgotando e até mesmo quando a nossa vontade de insistir, continuar, perseverar, ela diminui. Essa graça desafia nossos limites naturais. Em outras palavras, o nosso casamento, o meu e o seu casamento, ele não vai ser sustentado apenas com a força de nossas emoções. Não. O nosso casamento, ele vai viver uma nova fase, onde nós vamos começar a depender também, ou principalmente, de uma força espiritual, baseado na graça de Deus nos alcançando. Outra frase que nós destacamos e nós lemos é quando os autores afirmam que nós somos mais pacientes quando nós entendemos o propósito. E quando nós compreendemos isso de melhor forma, isso é muito profundo, porque eu acho que você vai concordar comigo. E com os autores também. Nós aceitamos os processos difíceis, mas quando nós sabemos para onde esses processos podem nos levar, o que esses processos estão gerando ou podem gerar dentro de nós, as transformações que nós vamos experimentar. Por exemplo, para você entender melhor, em uma academia,
É muito raro alguém abandonar a academia nas primeiras dores que eles sentem. Sabe por quê? Porque eles sabem que aquelas dores fazem parte do processo. Se eles estão atrás de um condicionamento físico melhor, se eles estão atrás de uma musculatura para o corpo, eles sabem que aquelas dores fazem parte do processo, então eles não vão desistir. A grande questão é que muitas pessoas, e eu já fiz parte desse grupo, muitas pessoas buscam no casamento uma felicidade constante, uma realização pessoal, egoísta, pessoal, e uma estabilidade emocional. Mas o propósito bíblico é muito maior do que um conforto. Porque para a Bíblia, o casamento é um lugar de formação. Vamos lá. Dentro do casamento, é revelado para nós o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos feridos com coisas mais banais, coisas do dia a dia, nós ficamos feridos e magoados. E isso mostra o quanto nós também somos imaturos, o quanto nós somos carentes e temos uma expectativa irreal da realidade. Aí vem a cereja do bolo, porque quando nós entendemos que o casamento é um lugar de formação de caráter e não apenas um lugar onde nós vamos satisfazer todos os nossos desejos e prazeres, aí nós vamos ganhando resistência, porque nós sabemos que através do casamento, o que nós podemos ganhar, o que nós podemos evoluir, aí vale a pena vivenciar e experimentar esses processos difíceis que nós vivemos durante o casamento. Por fim, na leitura destacada, na página 17, tem uma afirmação dessa forma: hoje em dia, o propósito do casamento está sendo questionado. Nessa afirmação, nós precisamos fazer um diagnóstico cultural, não emocional, cultural. Porque nós vivemos em uma geração onde está sendo tentado redefinir o casamento, como se o casamento fosse uma parceria opcional, como se o casamento pudesse ser um contrato emocional e um acordo revogável. Olha, quando eu quiser acabar com isso, eu acabo e pronto. Porém, quando o propósito vira apenas satisfazer os meus desejos, me fazer feliz, atender as minhas necessidades, qualquer frustração dentro da relação conjugal parece ser uma justificativa suficiente para abandonar esse barco. E aí você entende agora por que os autores usaram a imagem de um barco em águas turbulentas. Porque quem não entende o propósito do casamento, quer amadurecimento, quer formação, quer gerar em nós santidade, quem não entende esses objetivos que Deus estabeleceu para o casamento, abandona sua relação conjugal, abandona sua aliança na primeira tempestade que chegar. Porém, há um grupo, que eu acredito que você faz parte, que entende que o casamento é um lugar de aliança, é um lugar de formação espiritual, reflexo do amor de Deus, uma construção de um legado para as futuras gerações. Esse grupo, esses casados, esses cônjuges, eles permanecem, não importa a tempestade que for, porque eles entendem que o processo é necessário para que eles possam vivenciar um novo tempo de amadurecimento. E esse grupo seleto, que não desiste, que persevera, que continua tentando, insistindo, ele insiste não porque é fácil, pelo contrário, é desafiador. Mas esse grupo ele continua persistindo porque sabe que nesse processo há um propósito de Deus para todas as coisas, para todas as estações. Então nós vamos continuando a nossa jornada olhando e contemplando a pessoa de Jesus. Nessa segunda remessa de destaques que nós lemos e nós abordamos, nós podemos resumir da seguinte forma: o desânimo não é um sinal de desistência, pelo contrário, o desânimo é um convite para nós aprofundarmos diante da graça de Deus. Os processos eles podem ser superados, eles podem ser suportáveis, quando nós entendemos o seu propósito, o propósito que Deus tem para esses processos. Quer nos aperfeiçoar, quer gerar em nós transformação, quer gerar em nós santidade, quer gerar em nós um amadurecimento. Porque todo e qualquer casamento, quando perde o seu propósito divino, qualquer evento parece ser um motivo suficiente para abandonar esse barco. Chegando ao fim desse episódio, nós vamos agora para a página 24, fazer as últimas reflexões que nós destacamos.
Página 24, os autores escreveram assim: eis a progressão. Antes que você possa amar de maneira adequada, quer seja o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, você precisa primeiro descobrir as profundezas do amor de Deus por você. O poder para viver e amar adequadamente vem do conhecimento íntimo do imenso amor de Deus por você. E na página 25, a última coisa que Satanás quer é que descubramos e recebamos o amor transformador de Deus. Mas pela graça de Deus, podemos derrotar o nosso adversário e abraçar tudo o que Deus deseja no nosso casamento e para o nosso casamento. Nessa última parte do episódio, nós começamos com uma frase dos autores, eles alegando o seguinte, que antes que a gente possa amar de maneira adequada qualquer pessoa, inclusive o nosso cônjuge, nós precisamos descobrir primeiro o amor de Deus, o amor que Deus tem para nós. Queridos, isso é a base de toda relação, principalmente de uma relação conjugal. Porque muitos casamentos eles sofrem porque há duas pessoas carentes, tanto o homem quanto a mulher, eles tentam extrair um do outro algo que somente Deus pode verdadeiramente suprir. Quando alguém não está seguro no amor que Deus tem para ela, essa pessoa ela tende a exigir uma validação constante. Essa pessoa ela interpreta as discordâncias como se ela tivesse sido rejeitada, como ela tivesse sendo rejeitada. Essa pessoa ela reage com medo, com excesso de controle, ela ama de maneira possessiva e até mesmo defensiva. Então, amar bem não começa no altar no dia que nós casamos. Ela começa a partir da revelação do amor que Deus tem para cada um de nós. Se eu não sei quem eu sou para Deus, eu vou começar a cobrar de maneira errada do meu cônjuge identidade, valor e segurança. Mas quando eu descubro, quando me é revelado o amor, as profundezas do amor que Deus tem para mim, eu começo a amar sem medo. Eu começo a servir sem barganhar, sem querer algo em troca. Esse amor gera em mim uma atitude de perdoar sem calcular as perdas que eu vou ter perdoando o meu cônjuge. Porque quando eu compreendo, quando eu entendo, quando eu tenho uma revelação do amor de Deus para a minha pessoa, eu vou sair do meu modo de sobrevivência emocionalmente e começo a transbordar o amor que eu recebo de Deus para as minhas relações, principalmente para a minha relação conjugal. Outra parte que nós destacamos, os autores afirmam, o poder para viver e amar adequadamente vem do conhecimento íntimo. Essa parte aqui é essencial, porque ela trata de um conhecimento íntimo, ou seja, conhecimento individual. Eu conhecendo algo. Uma coisa é você ouvir, Deus ama a humanidade. Outra coisa é você compreender que Deus me ama. A partir disso, isso muda completamente a minha vida. Porque esse conhecimento, ele gera uma segurança emocional, uma estabilidade espiritual e uma liberdade para se doar nas relações que eu tenho. Porque sem essa base, sem essa compreensão do amor de Deus para a minha pessoa, o amor conjugal que nós temos é algo esforçado, que gera muito esforço. Porém, quando nós recebemos o amor de Deus e compreendemos que nós somos valiosos e amados por Deus, o amor se torna um fruto, vira um fruto. Porque você não ama mais apenas por disciplina, você ama porque você é amado. E aí quando nós somos abastecidos por esse amor verdadeiro, isso muda a nossa forma de responder às críticas que nós ouvimos do nosso cônjuge, a maneira como nós lidamos com as frustrações quando nós somos visitados por elas. Muda o nosso tom na hora de comunicar e a nossa disposição e firmeza para permanecer. E por fim, nós afirmamos aqui em algum momento o seguinte: a última coisa que Satanás quer. Nesse momento aqui, nós precisamos entender que é uma dimensão espiritual que muitas pessoas ignoram. Queridos, se o casamento é um projeto de Deus, com certeza ele será alvo de uma oposição que trabalha diariamente para destruir e separar
essas duas pessoas que um dia decidiram se aliançar. O inimigo vai trabalhar justamente na base, no amor e no valor que você tem para Deus. Então ele vai trabalhar nessas três áreas: identidade, amor e aliança. Porque quando nós não recebemos o amor de Deus, ou quando nós não acreditamos mais que nós somos amados por Deus, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir inadequados, nós vamos viver uma vida comparando a nossa com as outras pessoas, e nós vamos viver num modo de insegurança. E você sabe que a insegurança sempre vai gerar conflito. Mas os autores, eles não só nos apresentam os problemas, como eles nos apresentam a esperança. E qual é a esperança? Pela graça de Deus, nós podemos vencer os nossos adversários. Ou melhor dizendo, pela graça de Deus, o que Jesus conquistou na cruz já decretou vitória sobre os nossos inimigos. E o que significa essa vitória? O que significa é que a nossa mente ela começa a ser renovada. Nós começamos a rejeitar as mentiras sobre a nossa identidade em relação a Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade. Nós vamos continuar, queridos, decidindo nos permanecer na aliança com Deus. Porque a aliança que Ele tem para nós, ela continua de pé. Mas se nós decidirmos continuar aliançados com Deus, queridos, nós vamos ficar muito mais fortes e resilientes diante das situações adversas. E aí vem aquela parte fundamental, que é o resumo dessa terceira abordagem, onde nós podemos dizer que casamentos saudáveis, eles não nascem a partir de uma compatibilidade. Eles nascem a partir de uma identidade curada, quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus. Nós não aprendemos sobre o amor olhando para o nosso cônjuge, olhando primeiro para o nosso cônjuge. Nós começamos a aprender sobre o amor de verdade quando nós olhamos a atitude que Deus teve enviando o seu único filho para nos salvar nessa terra. Diante de tantos pecados que a humanidade tinha, Jesus se ofertou por cada um de nós. Isso é prova de amor. Com tudo isso está bem solidificado no nosso interior, o nosso coração ele começa a estar enraizado com todo esse amor de Deus. E a partir disso, o nosso casamento ele deixa de ser um local, um campo de carência e se torna um espaço de transbordar esse amor, transbordando amor e graça uns para os outros. Assim chegamos ao final desse primeiro episódio, nessa segunda edição do quadro Sabedoria em Páginas. Se você chegou até aqui, louvado seja o Senhor, porque você decidiu investir o seu tempo em buscar aperfeiçoamento enquanto casado. Que em nome de Jesus você continue com essa pegada em crescente busca por conhecimento, e não somente conhecimento, coragem e ousadia da parte de Deus em praticar esse conhecimento. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.